O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante? Nós ouvimos nesta semana, aliás, estamos ouvindo com muita felicidade o profeta Oséias. E se vocês notaram bem esses dias, se não, comecem a notar um pouco com mais atenção, ele vem nos falando de uma ternura imensa sobre Deus, sobre o nosso Pai. Oséias vem traduzindo em palavras tão simples um amor que nós não conseguimos mensurar, dizer, explicar. E é interessante porque Oséias fala a profecia de Deus como se estivesse contando para cada um de nós uma bela história esta que nós somos os protagonistas, ou o protagonista. Porque Oséias fala da mansidão de Deus, que escolhe cada um de nós, porque nos ama profundamente, e usa linguagens, até mesmo da literatura infantil, para dizer assim: vocês são como uma criança, que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar, que eu preciso dar uma atenção toda especial, porque vocês são os escolhidos. E para nós isso tem que calar bem fundo no nosso coração, porque nós nunca podemos duvidar de uma profecia. Porque a profecia, ela é a voz de Deus que vem através das pessoas, neste caso Oséias, para que a gente entenda o seu amor por cada um de nós, mas de uma maneira simples, nada rebuscado, nada que nós e o nosso coração não possa entender. Por isso, quando Oséias fala desse Deus que é manso, desse Deus que ouve as nossas preces, desse Deus que escolhe a cada um de nós, Ele quer justamente que nós compreendamos isto. Nós não vamos encontrar em lugar algum um amor como esse. Se nós hoje, nos nossos relacionamentos normais, interpessoais, entre marido e esposa, entre amigos, a gente consegue compreender o sentimento de amor de um para com o outro, e a gente diz que ama profundamente aquela pessoa, imagine como deve ser o amor de Deus por cada um de nós. Nós não conseguimos compreender na profundidade aquilo que Deus quer por nós, ou para nós. É por isso que é muito importante, ao ouvir uma profecia, entender que sempre é a voz de Deus. Isso nós ouvimos no Antigo Testamento a partir do profeta Oséias. Agora, hoje, na nossa realidade, nós temos muitos profetas.
Toda a nossa vida, toda a nossa igreja, ela continua sobrevivendo a tantas dificuldades, justamente porque no seio da nossa igreja nós encontramos muitos profetas. Pessoas que entendem que anunciar a palavra de Deus vai além do seu círculo de relacionamento. Pessoas que entendem que a voz de Deus não pode se calar enquanto houver um coração que se consagra a esse Deus. Só que a profecia, ela não está vinculada a um poder religioso. A profecia, ela está vinculada ao coração daquele que crê profundamente na manifestação de Deus, na ação do Espírito Santo em nós. Portanto, se nós não nos fechamos a ação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na vida de cada um de nós, cada um pode ser e deve ser profeta. Porque a profecia, ela nasce justamente desse coração nosso, onde Deus habita de uma maneira tão particular e nós não conseguimos identificar como nós gostaríamos humanamente falando. A ação do Espírito Santo é o que governa a ação do profeta. Por isso que hoje, quando nós começamos a celebrar, já desde o início desta manhã, estes 15 anos da TV Século XXI, é porque houve profeta. Se não houvesse profecia, a TV não existiria. Se não existisse a profecia, vocês hoje não poderiam conhecer a palavra de Deus através da associação do Senhor Jesus. Se não houvesse profecia, você que está em casa, onde você estiver, no sul, norte, nordeste, em qualquer lugar do país, você não conheceria a evangelização, porque é a ação do Espírito Santo que fez com que Padre Eduardo tivesse esta não visão, mas uma percepção da ação do Espírito Santo para que hoje, você aí em casa, sentado no seu sofá, pudesse compreender a unção da palavra de Deus e a manifestação do Espírito Santo sobre ele. Por isso que hoje o nosso dia é dia de render graças a Deus, para que profetas continuem a existir. Que esse dom da profecia comece no seu coração, você que está em casa. Comece no seu coração, sinta-se profeta, para anunciar, para nos ajudar a continuar vivendo essa profecia que Deus instalou no coração do Padre Eduardo, da irmã Luísa e de todos aqueles que levam a TV Século XXI. Por isso vamos hoje, nessa Santa Missa, pedir a Deus que não nos falte este dom, que nos dê a capacidade de olhar para todas as pessoas com esse coração terno, tranquilo, humilde, para que a ação de Deus e a unção do Espírito Santo permaneça sempre em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu acredito que Ele está no meio de nós. Eu acredito que Ele fala conosco, Ele orienta, Ele diz aquilo que Ele está querendo de nós. Eu acredito que algo maravilhoso aconteceu com nossa querida mãe Maria. Ela ouviu a mensagem de Deus e disse: eis aqui a serva do Senhor. E depois é todo louvor e toda glória a nosso Deus, porque o Senhor faz coisas maravilhosas. É complexo, é muito complicado. A televisão, caríssimo também. Mas quando algo é a vontade de Deus, eu sempre digo, a graça vai estar ali. Foi a vontade de Deus Maria ser mãe de Deus, mãe de Jesus. E o Senhor fez isto. E na leitura de hoje, nós temos esta passagem, com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de vós. Então, todo louvor e toda glória a nosso Deus. As coisas grandes são feitas por muitas pessoas, muitíssimas pessoas, não é?
Uma televisão é muito complexo, precisa de grande talento e pessoas dedicadas, precisa de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que dão aquela doação generosa. Então, podemos dizer que foi o Senhor. O Senhor fez em nós maravilhas e todo louvor e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em festa e dizendo obrigado, Senhor, obrigado, obrigado por tantas bênçãos. O Senhor tem nos abençoado e não vamos cair no orgulho, não, porque apenas iniciamos. Há muita mais coisa para fazer. Vocês concordam comigo? Eu acho que o Brasil vai olhar para fora. O Brasil vai olhar para as nações. E o Brasil tem que ser uma bênção para nossos irmãos da América Latina e para o mundo inteiro. Amém? Todos nós estamos aqui agradecendo e louvando ao nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Amém? De coração agradeço muito, muito. Todas as pessoas na história, todas as pessoas, e são muitíssimas pessoas que fizeram esta história. Obrigado, Jesus. Vamos fechar nossos olhos e agradecer e louvar Deus por tantos benefícios que Ele tem feito através de tantos colaboradores. Muito obrigado, Senhor.